Há 4 anos eu emagreci aproximadamente 20 quilos, saí da obesidade. Ajudei muitas outras pessoas também. E recentemente emagreci aí 8 quilos, né? Porque eu quis ficar mais magrinha, né? Contei tudo aí nos outros vídeos, depois você dá uma olhadinha, porque eu emagreci rápido, então eu trouxe pra cá, né, meu relato como foi. Então tem outros vídeos aqui anteriores que eu expliquei direitinho. E nesse vídeo eu vou te falar, né, como você pode ter disciplina mesmo, né? Para emagrecer e não engordar nunca mais, porque eu sei que muitas pessoas têm medo do efeito rebote. Gravei vídeo sobre o efeito rebote também, mas não vou falar nisso aqui, não vou focar nisso aqui, tá? Você pode ver todos esses vídeos que eu falei aqui, que eu mencionei aqui embaixo na descrição. Mas nesse daqui o que eu vou focar é como que você pode ter disciplina, tá certo? Como é que você pode começar a ter disciplina? Porque eu sei que muitas vezes a gente acredita que não vai conseguir emagrecer, porque não tem disciplina para poder fazer dieta, para poder treinar, para poder dormir na hora certa, para poder beber água certinho, né, para poder se controlar ali na hora do estresse, né, começar a buscar outras formas de controlar o estresse, ansiedade. E nesse vídeo eu vou te falar uma coisa, tá? Eu também nunca fui a pessoa mais disciplinada do mundo, não, tá bom? E que isso não é uma coisa que você não pode aprender. Não é questão só de você ser disciplinada, sabe? Para emagrecer, de fato, não é só a questão da disciplina. É questão de algumas coisas que você vai mudando na sua rotina. Claro que a disciplina ela é muito importante, tá bom? Mas não quer dizer que se uma pessoa emagreceu é porque ela é super disciplinada. Porque se fosse assim, eu não seria, né, magra, porque eu acho que eu poderia ser muito, muito mais disciplinada. Porém, são coisas que você vai aprendendo, são comportamentos que você vai aprendendo e vai fazendo com que você consiga atingir esse objetivo. E eu vou te contar tudo isso agora, então preste bastante atenção. Bem, a primeira coisa é permita-se tentar. Tentar. Tá? Muitas vezes a gente vai começar no processo de emagrecimento e a gente já fica com muito medo, com muito receio, porque outras vezes tentou e não deu certo, porque muitas vezes a gente acabou fazendo às vezes uma dieta ali que a gente acabou escorregando e aí acabou comendo mais depois e acabou engordando. Então a gente vem cheio de medos, achando que a gente não vai conseguir. Então não faça isso com você mesmo, né? Se você vai começar um processo de emagrecimento, acredite que você vai conseguir. Permita-se tentar, permita-se ser ruim nisso, né? Toda vez que a gente vai começar, né, algum esporte, né, tocar algum instrumento, vai começar a ler algum livro que seja difícil, a gente se sente um pouco ruim, né? A gente fala, poxa vida, eu não consigo fazer isso. Então, permita-se, quando você começar a tentar, a ser disciplinado, a se alimentar melhor, a fazer exercício, a você perceber mesmo que às vezes você não consegue, né? Às vezes que é um pouco mais difícil. Então, permita-se, às vezes, errar, falhar, né? Às vezes, né, entrou ali no desafio, não conseguiu, seguiu ali 3, 4 dias, depois desistiu, aí voltou, né, começou a fazer ali uma dieta de novo. Você permita-se, né, essas idas, essas vindas, voltar, conseguir, porque nisso que você vai fazendo, você vai errando, e à medida que você vai errando, você vai começando a perceber, né? Por exemplo, vamos supor que você começou a fazer uma dieta, e aí de repente alguém trouxe ali um doce, um chocolate, você acabou comendo. Você vai começar a perceber o que que te fez comer o chocolate? Era o tédio? Era porque você não estava focado ali na sua dieta, era porque você deveria estar tomando um chazinho, um cafezinho naquela hora. Então você vai começando a perceber como é que você, o que foi que aconteceu para que você comece a criar estratégias para esses momentos. Então não chegue e fale assim, não, eu não consigo não fazer dieta porque eu sempre vou, falho, faço aqui errado, então é melhor não fazer isso. Não faça isso não. Por que não faça isso? Porque você precisa pensar da seguinte maneira, olha, eu falhei, mas o que foi que me levou a falhar? E aí você vai percebendo o que, é que eu poderia ter feito naquela hora. E aí, então, você vai criando essa estratégia. Então, permita-se, né? Permita-se errar, permita-se observar, permita-se aprender. Entenda que isso é uma coisa que você vai aprendendo e quanto mais você vai executando. Então, terminei aqui, né? Saí da minha dieta e tal, volta normalmente para sua dieta, para o seu plano, como você estava fazendo, tá? Eu sei que às vezes se você faz algo assim mais complicado, tipo um jejum, né? Um pouco fica mais difícil. Mas se você está ali fazendo, sei lá, uma dieta, né? Recentemente falei muito da carnívora, mas eu sempre falo aqui da low carb, da cetogênica. Você volta normalmente, né? Volta a fazer seu treino normalmente e você vai conseguindo. Se de repente você está se propondo a dormir mais cedo, e aí você um belo dia acaba dormindo mais tarde, né? No outro dia volta normal, né? Se tiver a possibilidade, né? De acordar um pouco mais tarde, né? Para, né, repor um pouquinho o sono, tudo bem. Mas se não tiver a oportunidade, você tem um outro dia para tentar. Sempre pense que você pode recuperar sim no outro dia, tá certo? Nunca entre numa linha ali de desespero, de não dar, ou daqui a uma semana eu volto. Isso aí é furada. Você tem que voltar na mesma hora, no mesmo dia, no momento que der, na hora. Uma outra questão é, fuja de comer besteiras, né? Aquelas coisas nos dias comuns.
né? Se você vai comer alguma coisa, se vai participar de algum evento, né, no final de semana, uma coisa assim, você escolhe ali, mas fuja, né? Tem uma coisa aqui que eu falo sempre, né? Que eu falava mais de mentalidade, mas hoje eu falo mais sim de alimentação, porque acaba sendo sim o principal, né? Fuja muito desses alimentos ultraprocessados, que acaba, né, levando ali sua insulina, né? Carboidrato refinado, então vai mais para comida de verdade mesmo. Então, se você está alimentado com comida de verdade, né, e você vai participar de um evento, você está ali no seu dia a dia, você vai evitar estar comendo besteira, sabe? Principalmente numa segunda-feira de tarde, eu vou comer ali uma torta de chocolate com a fatia, tem muito, muito açúcar mesmo, vai levar minha insulina ali, tem 1.500 calorias, entende? Então, evite estar se dando isso nos dias comuns, né? E, assim, se você for mesmo participar de algum evento, alguma coisa, né, consiga avaliar ali se realmente está no momento em que você está podendo abrir brechas para poder, né, sair da sua dieta. Observe muito essas coisas, gente, porque muitas vezes a gente acredita assim, ah, não, mas eu estou participando de um evento, um docinho não faz mal, um bolinho não faz mal, né? E às vezes se propaga muito isso, e às vezes a gente acaba não exercendo aquela disciplina que a gente poderia exercer, entende? Que a gente poderia ter naquele momento, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia muito quando a gente está endividado, né, financeiramente, né? Por exemplo, se você está ali com uma dívida grande, se você está ali, né, pagando cartão, se você está ali com muitas boletos a pagar, atrasados, vencidos, você vai ficar fazendo novas dívidas, né? Então é muito bom a gente sempre avaliar o momento em que a gente está. Dessa vez a gente está ali na obesidade, dessa vez a gente está ali com sobrepeso, né? Será que é o momento da gente estar ali comendo muito doce? Será que é o momento da gente estar ali abrindo um monte de exceção? Ou será que agora é o momento de focar em ter uma alimentação, né, mais certinha, né, tudo direitinho, para que você, de fato, depois possa abrir algumas exceções, né, possa fugir da regra. Então, aquela coisa que a gente às vezes faz excessos, muitas vezes é porque a gente não pesa muito a situação que a gente está, né? E se a gente não ficar pesando muito a situação que a gente está, pode ser que ela chegue a piorar cada vez mais. Então, uma forma da gente ter mesmo esse autocontrole é trazer para a gente, né, ter essa disciplina de trazer para a gente consciência do real problema que a gente está enfrentando e entender que a gente vai ter disponível, tá? Ou seja, você vai ter disponível em outros momentos aquele doce que está ali, aquela torta que está ali, aquele refrigerante que está ali, aquilo que você gosta, né? Você vai ter disponível em outros momentos. Então, será mesmo que esse é o momento de você estar ali, estar fazendo isso? Então, trazer isso para a consciência, ela acaba trazendo a disciplina, porque você acaba podendo agir mesmo de acordo com as informações que você já pensou, já entendeu, já calculou e já pode tomar sua decisão de uma maneira mais consciente, de verdade, entende? Uma outra questão é você seguir, você ouvir pessoas que estão com o mesmo objetivo. Tá? Se você ficar ouvindo muitas pessoas que falam assim, ah, não, mas é só hoje, né? Hoje você pode, abre a sessão, faz assim. Pode ser que você acabe não tendo tanto o seu autocontrole ali da melhor maneira, porque você não está consumindo conteúdos que de fato te façam ter autocontrole, que de fato te façam ter mais disciplina. Então, se aproxime de pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que te influenciem a ter mais disciplina, sabe? Se aproxime disso, né? Não estou nem dizendo para se afastar das outras pessoas, né? Que não são assim, né? Inclusive, não precisa ficar falando para todo mundo que você está de dieta, que você está evitando, né? Só para aquelas pessoas mais próximas mesmo, porque elas vão acabar percebendo, né? Então, você explica para elas, olha, eu estou participando aqui de um processo de emagrecimento, fazendo aqui um processo de emagrecimento, então eu estou evitando, tá? Comendo essas coisas, né? Por isso que eu não vou comer. Você pode estar explicando isso para as pessoas mais próximas, mas para as outras pessoas assim, evite estar falando muito, estar conversando muito, porque você pode acabar ouvindo coisas que você não gosta e que acabem te desanimando. E aqui, gente, entra num ponto agora que é muito importante, que muitas vezes a gente esquece bastante da disciplina, que são duas coisas, na verdade, né? É você fazer o seu controle, assim, do cortisol. Na verdade, para não entrar em processos muito complicados, metabólicos aqui, né? É falar basicamente do seguinte: durma no horário que seja bom, né? De preferência ali antes das 23 horas, se você puder. Cuide do seu sono, né? Tenha ali 7 a 8 horas de sono, se você puder. Eu sei que às vezes algumas pessoas não podem por causa do trabalho corrido. Eu sei que é por causa da rotina. Acaba sendo um pouco mais difícil, né? Fazer esse controle do sono, né? Essa higiene do sono, né? Antes de dormir direitinho, né? Dormir no quarto escuro, dormir em silêncio. Eu sei que às vezes é mais difícil, mas o máximo que você puder, cuide do seu sono, porque realmente o estresse, né, a ansiedade também, ela acaba atrapalhando muito durante o nosso processo de emagrecimento e acaba atrapalhando muito para a gente adquirir a disciplina, para a gente adquirir constância, né? E entra também numa questão aí, que são as questões dos hobbies, né? Dos divertimentos que você tem.
é muito importante que você tenha um hobby, tá bom? Então, os hobbies, eles são muito importantes. Por que que os hobbies são importantes, né? Os divertimentos que a gente tem são muito importantes para que a gente não use a comida como conforto. Cada vez mais as pessoas utilizam coisas como conforto, né? E acaba fazendo com que você, de fato, né, se prejudique, engorde muito, acaba comendo muito mais do que precisa e aquele conforto vira um desconforto terrível lá na frente. Então precisa, né, ter hobbies, né, coisas que você gosta, né? Sei lá, arte, pintura, né, pintar alguma coisa, tocar um instrumento, sair com amigos, né, assistir algumas coisas que você gosta, passear, né, ter prazer em outras coisas que não sejam comida, ainda que envolvam comida, né, ainda que seja ali, eu vou sair com minha família para poder comer em um restaurante, né, ainda que envolvam, mas que você tenha coisas que não sejam, sei lá, sentar numa mesa, abrir uma caixa de chocolate, abrir uma caixa de pizza, né, comer ali um monte de salgado ali para poder, né, se distrair, se é, esquecer de algum problema, de algo. Então, os hobbies, eles são importantes, tá bom? Não esqueça disso, né, porque isso sim vai favorecer, né, você tem um sono de qualidade, você tem um hobby, né, tem muita gente, às vezes, que diz que a corrida é um hobby, né, eu gosto muito de correr, tá, me sinto muito bem quando eu corro, né? Mas é bom que você tenha, além do esporte, que você faz um hobby mesmo, algo assim que não envolva. Né? Tem gente que fala assim, eu acabei, eu sou confeiteira, acabou que meu hobby virou uma profissão. Aí você vai ter que achar outro hobby, tá? Porque no momento aí, minha filha, a confeitaria começa a ter que lidar com cliente, a ter que lidar com outras coisas, aí pode acabar ficando um pouco difícil, é bom que tenha um outro hobby também. Então, fazer esse controle do sono é importante, né? Ter essa questão do hobby é importante, entender a condição que você está, né? Entender se esse é o momento ou não para você fazer as escolhas, né? Em relação à alimentação, aquela questão, né? Focar sempre em comida de verdade, né? Parar de comer ultraprocessados, no máximo que você puder, o máximo, né? Biscoitinho, bolinho, docinho, no máximo, né? Se você tá ali com sobrepeso, você tá ali com obesidade, esse não é o momento de focar nisso, entende? Né? Lógico que eu não vou aqui falar para você não comer nunca, né? Não tem nenhum evento, né? Até porque isso aí eu acho que é quase impossível, né? Apesar de que tem muita gente que faz isso, tá bom? Não é totalmente possível, eu já conheço pessoas que fazem isso, que conseguem viver bem assim, mas não é algo que é muito comum. Mas se você quiser, se você tiver esse objetivo, não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe ninguém falar assim, ó, não, é impossível passar um mês sem comer doce. É impossível, entendeu? Não, é impossível passar, pode ser impossível para a pessoa que está falando. Mas se é o que você quer, se é o seu objetivo, não é possível. Você consegue, entende? Não deixe tirar isso de você. Não deixe que ninguém tire isso de você, se esse é um objetivo seu, tá bom? E tem mais coisa. No início, né, quando você estiver fazendo isso, né, pode parecer penoso, pode parecer muito complicado, mas eu quero que você faça esse exercício, né, porque foi algo que eu fiz e que deu muito certo para mim, que eu vejo hoje muitas outras pessoas fazendo, né, também eu fui aprendendo aqui em alguns livros, né, comecei aqui o Poder do Hábito, vai estar ao contrário aí, porque aqui na minha tela eu estou gravando com a tela frontal, então vai estar ao contrário, mas o livro O Poder do Hábito, ele é muito conhecido, é um best-seller, então você vai ver aí. E quando eu fui estudando sobre isso, quando eu fui aplicando isso na minha vida, eu percebi o quanto era muito mais complicado, mais difícil no início. Porém, né, à medida que eu fui, né, treinando, que eu fui exercendo, muitas coisas que antes pareciam muito difíceis para mim, muito complicadas, se tornaram mais fáceis. Né? Assim como eu vi nos livros, assim como eu fui assistindo em vídeos, eu fui percebendo isso na minha vida. E você pode perceber isso na sua vida também. E aí, quando você tiver o exercício que eu quero, né, que você faça, é que você observe o seguinte, que você está no controle, e não que você está numa prisão, e não que você está, né, fazendo, nossa, quando eu estou fazendo a dieta, eu estou numa prisão. Não, você está no controle, né, e toda a dificuldade que está tendo é porque antes você não estava. Então, ao contrário, agora você está assumindo o controle, agora você está vendo, agora você está testando. É uma nova etapa, é uma nova fase. Então, eu espero que você veja assim, dessa maneira, né, se você quer ter disciplina para não engordar mais, né, para emagrecer de uma vez só e acabou, não vou ficar engordando mais, não vou ficar mais em efeito sanfona, tá? Aqui eu já contei aqui minha história, né, que às vezes, né, chegava em época de Natal, Ano Novo, eu engordava um pouquinho, mas emagrecia um pouquinho, nunca mais eu voltei para a obesidade. E por que que isso acontece? Porque você vai criando alguns hábitos. Claro que nem todo mundo vai entender essa jornada, tá? Muitas pessoas vão entender, assim, vão achar que você às vezes é exagerada, vão achar às vezes que, não precisa fazer isso, aí também já é demais, né? Mas só que só você entende a sua história, só você sabe o que você passou, né? O que que foi que você fez para você e o que foi que você fez e o que pode acontecer se você não ficar às vezes se controlando nessas coisas,
Só você sabe, cada um sabe das suas dificuldades. Então eu espero de fato, né, que você entenda que você pode sim assumir o controle, que você entenda que você pode sim ser uma pessoa disciplinada e que mesmo que você não seja a pessoa mais disciplinada do mundo, você pode sim emagrecer e você pode não engordar mais. Você pode muito bem sim manter uma boa saúde, manter um corpo legal. Você pode sim se sentir bem, né, se sentir realizada com as atitudes que você vai tomando aí no seu processo de emagrecimento, no seu processo de manutenção de peso, de manutenção de um corpo saudável, tá bom? Um beijo, tá bom? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva aí, né? Ative as notificações. Sempre tem vídeo aqui, né? Pode deixar aí nos comentários o que você achou, né? Um pouco da sua história também, que pode ajudar outras pessoas. E eu espero que se esse vídeo fez sentido aí para você, que você envie para outras pessoas também e que você, né, seja também uma propagadora da verdade, uma pessoa que incentive outras pessoas também a se cuidarem mais, né, a serem pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes e que tenham alimentação de qualidade, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo.